tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Ontem celebramos o pré-DNJ em algumas paróquias e dessa vez eu faltei, né? Infelizmente, no corre-corre da vida, quando fui ver, já tinha passado até o horário já. Então perdi o pré-DNJ e no dia 29 é o DNJ, a nível de Diocese Nova Iguaçu. E eu não vou poder ir porque tem um outro compromisso na mesma data, no mesmo horário, em outro local. Lembrando a todos que o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, hoje é dia de Santa Edviges. Para quem não sabe, Santa Edviges é padroeira dos endividados, então deve ser padroeira do Brasil, né? Que nós estamos endividados. Tirando isso, é uma segunda-feira, assim, dia também feriado do comércio, então muito comércio está fechado. Você que está pensando em ir lá fora, lá não sei aonde, fazer algumas compras, não vá, porque o comércio está fechado nesta data. Como diz o povo, só vai abrir o essencial. Tirando essa, vamos nós para a liturgia de hoje. Não vou entrar em campo da política hoje, até porque não vale a pena, nesse dia de hoje, segunda-feira, iniciar esse debate, que continuamos aí com a guerra em Israel e o povo dizendo quem apoia Israel é de direita, quem apoia o Hamas ou apoia a Palestina é de esquerda. É tudo eles dividem em direita e esquerda, tudo eles dividem em grupos X e Y. Gente, e quem não apoia Israel? E quem não apoia o Hamas? Quem não apoia a Palestina é da onde? Ah, também é de esquerda na visão dos loucos, porque a gente que reza pela paz, juntamente com o nosso Papa Francisco, a gente é chamado de esquerdista. É o povo louco de sempre. O Evangelho de hoje vai nos dizer, Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32, sobre um tal de Jonas. Né? Jesus é colocado aqui num debate e eles falam, olha, que sinal você pede? Nós temos o costume de exigir que Deus nos dê uma resposta rápida ou que nos dê uma resposta de acordo com a nossa pílula, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. E isso é algo que nos assusta, né? E sabemos claramente que existe da parte de muitos um desafio muito grande a ser cumprido da parte de Deus. Aquela história do pastor que pede um carro a Deus e não aceita um carro que seja usado, mas somente carro zero, porque ele é o Deus do ouro e da prata. E Jonas é esse tipo de profeta, pois ele tenta dizer para Deus o que ele tem que fazer. O Jonas também chamado de profeta fujão, também chamado de o profeta teimoso, e nós temos aí, nesse caso, Jesus falando para um grupo de pessoas que essa geração é uma geração perversa. Pede o sinal, mas nenhum sinal não seria dado a não ser o sinal de Jonas. E sabemos quem é Jonas. Jonas é o profeta que toma rumos diferentes e é do século VIII a.C., não é isso? Durante o reinado de Jeroboão, e ele é o cara que toma um caminho diferente daquela vontade que Deus nos dá ordem. O interessante é que ontem nós lemos, né, o evangelho da festa, do festa de casamento, onde Deus convida muitos, e muitos, né, que são chamados e poucos escolhidos. Hoje temos Jonas, que recebeu a missão e o carisma de ir para um lado e ele vai para o outro. Tem uma frase de um padre que eu conheci, chamado Padre Maurício Viana, na paróquia de Japeri, lá na década de 90, que ele dizia: todos aqueles que fogem da sua vocação só entram em tempestade. E Jonas é esse cara. Deus manda uma coisa, ele faz outra e acaba entrando por outros caminhos. E graças a Deus, ele teve chance de retornar à missão. E o grande peixe, peixe ixtis, em grego, quer dizer, né, Cristo. E aí o Cristo ressuscitado, Cristo, o conduz para a sua missão. O interessante é que Jesus também cita nesse evangelho de hoje a rainha de Sabá,
que ele cita isso dizendo que ela teve encontro com Salomão, ela procurou encontrar-se com Salomão, e traz aí claramente, falando da frase que ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aí ele se coloca, aqui está maior, que é maior do que Salomão. Todos nós destacamos, né, em nossas falas a sabedoria de Salomão. Tem até uma oração que eu já ouvi, essa oração, já vi em algum lugar pedindo no dia de prova. Eu vou precisar dela recentemente, daqui a pouco eu vou precisar dela, porque eu vou fazer umas provas aí, vou precisar dessa oração também. Uma oração de Salomão pedindo sabedoria para fazer uma prova, para poder tomar uma decisão. Interessante é que Jesus coloca claramente que os homens de Nínive serão menos punidos do que o povo de Israel, porque havia aí da parte deles uma condenação por não ouvir a voz de Deus. Nós também seremos punidos por causa disso. E a gente lembra que Jonas, o nome Jonas, significa pomba. E nessa forma, lembrando aí a força que nós usamos para simbolizar o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba. Jonas, que era filho de Amitael, e ele é um cara que vem da aldeia de Zebulon. E aí lembramos lá de Mateus, o texto de Mateus, quando Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus sobre terra de Neftali, terra de Zabulon, capítulo 4 de Mateus. Ou a cidade de Arimar, né? E eis que veio uma grande luz. E lembrando ainda que Jonas, ele aparece lá também como sendo citado como pai de Simão Pedro. Ou seja, Simão Pedro era filho de Jonas, é a variante de Yoná em hebraico. Por isso, o evangelho de hoje, quando fala de Jonas, lembra do profeta teimoso. Profeta teimoso, ou seja, nós que somos chamados a uma vocação, devemos estar preparados para cumpri-la. Não cabe a gente discutir a vontade de Deus. Não cabe a gente ficar falando, Deus, você tem que entender que é desse jeito que tem que ser. E Jonas era esse cara, um cara teimoso, queria fazer do plano de Deus, do projeto de Deus, segundo o seu desejo. Quando eu vejo aí alguns cristãos falando que esse vai para o inferno, ou aquele vai para o céu, e etc e tal, a pergunta que eu faço é essa: será que Deus concorda com isso? Eu lembro de uma história que eu vivi lá na década de 10 desse século, né, em 2004, 2006, né, nesse período aí, quando um cidadão, não vou dizer o nome dele para a questão de evitar dor de cabeça posteriores, disse que ia me matar e me mandar para o inferno. Ele estava armado, esse cidadão. E eu, tudo bem, eu até concordo com ele, poderia matar, mas mandar para o inferno já era abuso, porque queria mandar até no julgamento de Deus. E talvez nós, quando recusamos convidar alguém para algum ministério, para alguma pastoral, estejamos nós tomando a decisão no lugar de Deus. E aí, a frase que eu ouvi uma vez num debate, num momento de concílio, e aí um amigo chamado Moisés Arantes, o Gladstone, ele dizia assim, e quem disse que Deus fez isso? Ele, na sua sabedoria, deu pra gente essa frase. Alguém botou assim, mas que fulano não pode atender essa demanda, e etc e tal. E você imagina, cara, por quê? Porque ele não tem o talento. E aí a frase que ele colocou foi essa: você já ofereceu para essa pessoa essa função, essa obrigação na preparação do concílio? Aí, não, mas tem que ver que aquilo, etc e tal. Ele, não, você só pode dizer que não sabe se a pessoa disser que não quer. Então, um convite tem que ser feito. Peço a Deus nos abençoe. Vamos terminar com a vocação do profeta hoje, Padre Jonas, grande Padre Jonas. E lembrando que hoje é segunda-feira. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Sejamos um pouco mais dóceis à palavra de Deus. Meu Senhor vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim,
Perdendo sou, até